Ela tem uma sensibilidade que transcende. Mulher, mãe, está em meio a livros, gatos, vida, filhos. Em meio de tudo isso, arte. E com a arte vem também uma força arrebatadora. Uma mulher que eu admiro, Paola Raquenhar. Obrigada. De Obrigada nada. por essa apresentação bonita. O que é sensibilidade para ti, Oi. Paola? O que é sensibilidade? Ai, sensibilidade, eu acho que é a gente estar conectada com o nosso desejo e escutar, né? Escutar esse desejo, tá atenta aos sinais, né? A tudo que ele aponta. Então, acho que a sensibilidade é essa conexão que a gente deve ter ou precisa ter com o nosso desejo. E aí ele vai se manifestar e vai se apresentar, né? Porque estamos atentas a ele. Nesse caminhar, como que tu te vê atenta nas tuas escolhas, nas tuas decisões? Eu acho que primeiro perceber que eu nem sempre tive atenta, né? Então cheguei a caminhos, cheguei em lugares, né, que não eram meus lugares. Eu não me sentia bem à vontade, não me sentia parte. E acho que aí, nesse caminhar, percebendo esses lugares, essas chegadas que não correspondiam àquilo que era realmente o meu desejo, aí eu fui escutando, fui percebendo, né, o que era importante para mim, o que era aquilo que realmente correspondia à minha vontade, ao meu fazer no mundo, né, aquilo que fazia sentido. E aí eu fui seguindo, né? Então acho que essa caminhada, essa travessia, essa trajetória, ela nem sempre é de encontro com, né, o desejo, nem com aquilo que nos realmente faz, não digo nem preenchido, porque eu acho que essa palavra não é adequada, mas é também percebendo aqueles buracos, assim, aqueles lugares que não são os lugares que a gente realmente se sente, né, pertencente, isso. Então eu passei nesses caminhos por lugares assim, e acho que esses lugares, pelo oposto, faz a gente ver aquilo que a gente realmente quer, né? Tipo, pô, isso aqui não é legal, isso aqui não tô bem. Então acho que tá atento a isso, tá atento a essas, enfim, essa travessia, assim, acho que isso é como estar, né, conectada com o desejo e atenta a essa sensibilidade. Eu acho que é isso. Paola, você escreveu um livro, Violência Doméstica Interespécies, assim, contribuições para uma criminologia ecofeminista. Se formou em Direito, né? E eu vejo que você traz muito dessa sensibilidade e desse estar atenta ao desejo nesse livro também, né? E aí eu quero fazer uma amarração com as relações, né? Como que você traz isso, e eu não digo só para a sua vida como pessoa, mas para a sua vida para com as outras mulheres, para as outras relações, né? De enxergar isso, dessa questão também ecofeminista, dessa violência doméstica. Tá, eu vou falar então desse livro, né? Para tentar chegar em algum lugar nessa reflexão, né? Quando eu escrevi esse livro, na verdade ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu desenvolvi nessa pesquisa no programa de pós-graduação em Direito na UFPR. E é muito interessante porque eu entrei no mestrado com um tema, com um projeto, né? E esse projeto não tinha nada a ver com ecofeminismo, mas eu já me considerava ecofeminista, sou vegana há muitos anos, feminista há muitos anos, e me encontrei no ecofeminismo por isso, né? Por esses encaixes, assim, poxa, isso aqui tem tudo a ver, é como eu penso, é o que eu acredito. E
Só que o meu projeto de entrada no mestrado não tinha ecofeminismo, tinha educação em direitos humanos, tinha aquilo que eu também trabalho até hoje. Mas durante a pesquisa, durante aquela imersão, durante todo aquele trabalho que não é nem um pouco fácil, né, de uma pesquisa, eu fui desafiada pela minha professora numa disciplina, daquelas disciplinas tantas que a gente faz no mestrado. Uma delas, a minha orientadora, ela é professora, e a gente precisava fazer aqueles seminários, né, de vários temas, que às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente está pesquisando, mas enfim, tinha que fazer o seminário. E ela falou assim, por que você não faz um seminário sobre ecofeminismo? Que ela sabia que eu pesquisava, e ela queria trazer esse debate para dentro daquela disciplina dela. Tá. Mas eu não estava pesquisando isso, né, de forma teórica para minha pesquisa, né, para minha dissertação. Legal, vou me dedicar a pesquisar e vou, quem sabe, tentar conectar com o meu tema. O meu tema tinha, né, meu tema original era violência doméstica, educação em direitos humanos, mas não tinha nada a ver com ecofeminismo. Tá. Era uma visão mais prática do atendimento à mulher em situação de violência e tal. Então, esse seminário, essa pesquisa para o seminário me fez conectar, né, o tema da violência doméstica com o ecofeminismo. E aí eu apresentei um seminário assim, né, sobre violência doméstica e ecofeminismo, e trabalhei a questão da violência de gênero e da violência interespécies, enfim. Foi assim, eu lembro que a turma da disciplina não estava assim, que era a disciplina era Direitos Humanos e Novos Direitos. Tá. Eles não estavam preparados pra gente falar de violência contra a mulher e violência contra animais na mesma chave de leitura, assim. Então teve, assim, uma reação do tipo, nossa, o feminismo não deu conta nem da violência contra as mulheres, como é que a gente vai trazer essa questão da violência contra os animais pra essa temática? Então gerou, assim, um burburinho, e eu pensei, então, se tá gerando essa confusão, aí acho que a gente tem que realmente entrar nela. Tem que entrar nessa temática, porque uma coisa não exclui a outra, né? E o ecofeminismo vai justamente dizer que superar um sistema de opressão, para superar um sistema de opressão, a gente tem que superar todos juntos, né? Então, para eu superar o classismo, eu também tenho que superar o racismo, eu tenho que superar todos os ismos de dominação. Então, para eu falar de violência, não é um absurdo eu falar de violência contra as mulheres, sem falar também da violência contra a natureza, contra os animais, violência racial, enfim, porque tá tudo conectado ao mesmo sistema de dominação, a mesma lógica de dominação, que é a violência patriarcal. Então eu faço essa aproximação na dissertação, acaba sendo uma inovação, assim, do conceito. Fui um pouquinho além daquilo que se esperava para o mestrado, mas também trouxe uma contribuição, né, para a criminologia feminista também, pensar pela chave do ecofeminismo, para além das outras chaves importantes da crítica e tudo mais, né. Então, quando eu estava falando ali sobre a sensibilidade, estar atento, então eu acho que isso me fez, tanto é que a minha professora falou assim, nossa, te joguei um negócio ali, tu abraçou aquilo. Eu falei, é por isso, né, porque eu acho que caiu assim, de uma forma tão surpreendente, ao mesmo tempo fez tão sentido para mim, que é isso, daí eu segui nessa linha e não parei mais. Tem um trecho aqui, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele, que diz: no patriarcado moderno, a subordinação feminina tem por base a noção de propriedade que os homens têm sobre as mulheres. Para explicar a história e elucidar as relações capitalistas dentro do patriarcado, Carole Pateman, de 1993, dentre outras situações, aponta para a escravidão civil, a divisão sexual do trabalho, a opressão de classe, a servidão doméstica, o trabalho doméstico não é considerado um trabalho, a legislação matrimonial e a subordinação econômica da mulher. Esse trecho tá dentro de uma parte do livro que situa, né, o patriarcado moderno, porque quando a gente fala de patriarcado, ele tem mais de 5.000 anos e aí a gente tem que entender de que patriarcado a gente está falando, é de um patriarcado que se sustenta no sistema capitalista, então que é o que nós temos hoje, né?
E aí, com isso, vem outras formas, né, dessa dominação se expressar. Que antigamente não era por meio da forma como hoje a gente tá, porque a mulher está ocupando espaço de trabalho, está ocupando outros lugares que antes não eram, né, destinados e ainda não são, mas enfim, essa ascensão, né, social da mulher traz também outras formas de opressão. Então é isso aí, né? Situar o conceito de patriarcado é importante para a gente tentar pensar e conseguir pensar, né, todas as outras formas de violência que são, enfim, que as mulheres, né, sofrem, né? Então, falar de divisão sexual do trabalho doméstico, né? Hoje se fala da questão, hoje se fala mais, né, de como o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, né, não remunerado é um trabalho que deveria ser remunerado, claro, porque é um pilar, né, é o que sustenta o sistema como ele é. Então, às custas de um trabalho não remunerado, das mulheres, das pessoas que trabalham, né, no trabalho de cuidado, não só o trabalho doméstico, mas todos os outros trabalhos de cuidado que geralmente são as mulheres que fazem. Então, é pensar nessas questões. E assim a gente vai se aproximando do que hoje se tem por violência doméstica, né, as formas de violência doméstica, né, que são variadas. A gente pode citar algumas? Sim. Porque eu penso assim, Paola... Antes a gente estava falando com a Elis, que foi outra entrevistada aqui, que às vezes a gente não sabe que está sofrendo, né, um tipo de preconceito, um racismo, porque nós não fomos ensinadas a entender que isso é uma violência, né? E tem muitas mulheres que ainda não sabem que é comum, que é normal, né? O que a gente pode citar dessas formas variadas de violência doméstica? Quando a gente fala de violência doméstica, acho que o primeiro exemplo que vem e que se tem são as violências físicas, né? E isso que são uma lesão corporal, enfim, diferentes formas, né, de agressão mesmo, física, contra a integridade física da mulher. Mas existem outras formas, existe a violência psicológica, a violência patrimonial, aí tem a violência sexual, que se diferencia, né, da violência física, embora também se refira ao corpo, mas aí a gente está falando de uma outra ordem de bem jurídico, né, como a gente chama no direito, que é a dignidade sexual, a liberdade sexual. Enfim, tem essas formas de violência, né? Então, quando a gente pensa em violência patrimonial, né, mulheres que não têm autonomia financeira trabalham, mas dentro da relação conjugal não têm autonomia financeira, né? E contribuem com o seu trabalho não remunerado, muitas vezes, né, a maioria das vezes, mas muitas das mulheres que trabalham fora têm o seu salário, às vezes não têm acesso ao seu salário, né? Porque às vezes a conta é conjunta, ou às vezes não, realmente não tem. Tem mulheres que não têm acesso ao dinheiro, né? Isso é um exemplo. Aí tem outras, né? Que daí dentro de uma situação de violência, de discussão, muitas vezes o agressor destrói pertences, né, pessoais, pega o celular, joga na parede, essas coisas que são, infelizmente, também exemplos de violência patrimonial. Mas eu gosto de falar daquela outra, da financeira, porque é isso, né? Muitas mulheres não têm autonomia financeira, mesmo trabalhando, né? Mesmo tendo que pedir dinheiro para fazer. E essa é uma situação que muitas vezes dificulta a mulher a sair da violência. Porque não sai da relação porque não tem condições. Não, e também porque não consegue nem pagar uma advogada. Tá. Não consegue nem fazer um contrato, assinar um contrato, porque não tem um recurso para conseguir uma assistência jurídica. E às vezes não está dentro daquele patamar, né, de assistência judiciária gratuita, né? Ou seja, tem um patrimônio, tem declarado assim, mas não consegue. Ali não entra, porque passa do teto, mas não tem um dinheiro para pagar alguém, e aí fica naquela situação e não consegue sair, né? Eu já atendi uma mulher assim, inclusive, né? Na minha história na advocacia, eu atendi uma mulher justamente assim, que ela não tinha como. Ela era, acho que, publicitária, ela tinha um emprego assim super, mas ela não conseguia, né, com recursos próprios, isso, e nem buscar uma ajuda, né? Então tudo tinha que ser
justificado, né, para o marido, explicado esse dinheiro para onde vai. Então, é um exemplo de violência doméstica que é bem comum, mas que não se fala tanto, ou não se tem tanta consciência disso. E a violência psicológica, né? Violência psicológica, daí tem várias, né, formas que vai minando, né, a saúde mental da mulher, né? Sim. Então, às vezes um relacionamento ele não é violento de uma forma visível, assim, explícita, porque dentro daquela dinâmica relacional existe ali, né, um jogo, né, de dominação que vai esvaziando completamente, assim, aquela mulher de uma coragem, de uma vontade de sair. Às vezes não é nem só isso, né, às vezes entra num processo de depressão, enfim, né, de uma dependência emocional. Então tem muito também desse formato, assim, desse exemplo de violência. E a violência sexual, né, que é também muito comum, né? Porque uma coisa importante que a gente falar, que quando a mulher diz não, por mais que ela esteja casada ou namorando e tal, não é não, né? Não precisa justificar. E aí, às vezes, uma conversa que te pega ali e a mulher faz o sexo, não quer dizer que ela não esteja sendo violentada. É isso, né, Paola? Tem a gente chama no direito de estupro marital, é um nome horrível, mas assim, que é esse, né, do sexo dentro do casamento, mas não consentido, né? E às vezes é isso, não tem aquela violência que você possa imaginar de um estupro, porque nem sempre aparece essa violência. Mas a mulher, ela não tá naquele momento consentindo com aquela relação, né? Ou é pega de uma forma meio desprevenida, né? E isso, assim, tem esse conjunto também de violências relacionadas à dignidade sexual que também é bem presente. Quando eu atendia mulheres em situação de violência doméstica no Núcleo Maria da Penha, atendi centenas de mulheres, e às vezes algumas sentavam pra gente conversar e elas diziam assim, vim aqui relatar uma situação de violência, e aí trazia lá uma situação de uma briga, de uma discussão, e elas, né, querendo trazer aquilo. E aí tu ia investigando se não tinha mais outras, né, porque geralmente tem, né. E quando eu chegava a explicar as espécies de violência e mostrava essa da violência sexual, era muito comum elas dizerem, nossa, já passei por isso, mas eu não sabia que isso era estupro. Sabe? Então é isso, assim, tem uma falta de... Eu não sei se essa palavra é correta de dizer de letramento, porque eu acho que não é só isso, né? Acho que isso é um pouco elitista, mas é uma falta de a gente falar mais sobre isso, sabe? Isso tá no discurso, assim, enfim, e falar de violência doméstica fala também dessas outras formas de violência, né? E aí isso vai escalonando, às vezes, para uma questão mais grave ainda, né? Quantas mulheres dentro de uma relação conjugal, né, em casamento e tal, às vezes engravidam e não tem acesso à informação de que por ela ter sofrido, ter engravidado por um sexo não consentido, isso caracteriza estupro. Ela teria direito, né, ao aborto legal. Mas como é que você vai falar disso, né? Tipo, como a gente vai discutir esse tema se tudo é tão tabu, né? O aborto é um tema tabu, tudo está relacionado a uma moralidade, assim, problemática, né? E como que a gente vai falar? E aí é isso, aí muitas mulheres levam aquela gestação adiante, saem, voltam para casa, estava trabalhando, fiquem, ou se não, às vezes não consegue, outras já não tinham um recurso suficiente para sustentar os filhos que tinham, aí, enfim, vários problemas para essa mulher, né? Para ela. E quem que tá olhando para isso, né? Quem que tá olhando para isso, né? Então, assim, violência doméstica é um tema muito complexo, né? Não é só discussão de casal que gera lá uma lesão, que vai lá para a delegacia da mulher e aí recorre um boletim de ocorrência e resolve. Não, tem muitas outras camadas aí, muitas outras formas de violência que são muito graves. E então a gente precisa enfrentar a violência doméstica pela chave da violência patriarcal, não só da violência de gênero,
mas da violência patriarcal, porque a violência patriarcal, ela, que é o fundamento nesse livro, né, que a Bell Hooks, ela vai falar dessa violência. É a violência que sustenta todas as outras violências, né, sustenta, enfim, a violência, porque aí ela vai falar da violência patriarcal como violência, como o patriarcado, como um sistema de opressão que não só tem como vítimas mulheres, mas também homens, também crianças, também idosos, e aí vai pegando ali um gancho no ecofeminismo. Ela não é ecofeminista, mas eu faço esse gancho com ela, também a natureza, também os animais não humanos, enfim, né, e aí a gente faz esse link para pensar todas as outras formas, né, de opressão, e uma sustentando a outra, então todas precisam ser encaradas, né, e de forma conjunta. Sim. É bem difícil isso, né, não é fácil, mas eu acho que é o que falta, assim, do meu ponto de vista, eu defendo isso, assim, é o que falta pra gente avançar nesse debate. Falar sobre, conhecer mais, né? Bom, trazendo esse conhecimento, nós temos filhos, né? E que bom que a gente já tem um pouco mais desse conhecimento e também autoconhecimento, né, Paola, pra gente ensinar diferente, né, pra essa geração que tá vindo. E você tem um filho homem, né? E os homens não foram ensinados a cuidar, como a mulher é ensinada a cuidar, né? Os homens não foram ensinados a ter um respeito, e aí eu trago o respeito como tudo que tange o respeito, né? Com o sexo oposto, assim. Qual é o maior desafio que você vê, né, para trazer essa sensibilidade também, esse estar atento, né, pro teu filho homem, né? Então, meu filho tem 8 anos, vai fazer 9 esse ano, né? Então ele é uma criança ainda, né, pequena, comparada, assim, se fosse pensar num adolescente, Claro. Pra gente poder ampliar essa conversa, mas assim, já desde muito pequenininho, isso tá circulando, essa conversa circula em casa, né? Então eu acho que é isso, a palavra do feminismo tem que circular. A gente tem que falar sobre violência de gênero, a gente tem que falar sobre machismo, o que é machismo, né? Falar na linguagem da criança, obviamente você não vai falar de patriarcado e sistemas de opressão de uma forma muito complexa, mas você vai dizer sobre essas desigualdades, né? Isso vai aparecendo, né? Vai aparecendo numa conversa ou outra, às vezes traz, né, um exemplo, às vezes ele tá naquela fase, né, que é nosso desenvolvimento humano, né, a fase ele se percebendo menino, percebendo as outras meninas, ele estuda numa sala em que os meninos são minoria, então isso é uma coisa complexa, né, porque ele tá num grupo que não representa aquilo que é socialmente normal. Então eles têm essa dificuldade. Eles são 5 meninos e acho que tem 12 ou 13 meninas na sala dele. E aí, dos 5 meninos, eles formam um grupo 3, porque os outros 2 meninos são autistas e um autismo bem expressivo, então eles não estão nesse grupo brincando e interagindo como eles, então eles são 3 meninos, né? Que unidos contra as meninas. E aí ele fala isso, né? Eles têm essa rivalidade. O que é essa fase? E é isso. Essa fase tem essa... Porque é isso, eles estão se percebendo essas diferenças, né? Claro. E estão se posicionando dentro dessa diferença. Eu acho que é aí que tá o pulo do gato, né? Claro. Então entender, reconhecer as diferenças, afirmar as diferenças, mas também falar sobre isso numa chave diferente daquilo que a gente é socializado, né? Acho que o homem, ele é mais forte, porque eles têm essas brincadeiras, né? Da espadinha, da força, da arma. E as brincadeiras são, eu acho assim, né? Eu como mulher e como criança, menina que fui, eu acho as brincadeiras dos meninos muito pobres, simbolicamente, assim, sabe? Eu vejo pelo meu filho. Sim. Aquela coisa assim, sabe? A disputa de quem é mais forte, de quem é melhor.
de quem chega mais rápido, de quem é assim. E as meninas têm toda uma... E aí tem a boneca que entra, e tem aquela... Tem o marido, tem a filha, e tem a casa, aí tem que sai, tem o trabalho. E aí tem aquelas questões, assim, são mais relacionais. Não tem isso? Tem. Uma subjetividade mais complexa nas brincadeiras? Tem. Não tô querendo aqui ser... Não é que eu tô dizendo que existe a brincadeira de menino e brincadeira de menina, longe disso. Eu tô falando do desenvolvimento mesmo, né? De como as coisas vão aparecendo para eles. Se temos e vivemos uma sociedade que só reforça isso, aí fica pior ainda, porque daí esse menino que tá nessa potência física e descobrindo a brincadeira muito por essa leitura, ele vai ficar mais fortalecido e mais reforçado, né? Dizendo assim, esses traços, né, que a gente tanto critica de uma masculinidade que não é positiva nem para ele, né? Uma masculinidade que não tem subjetividade, às vezes, não tem conexão com essas, né, essas outras formas de estar no mundo, né? Sim. E eu vejo isso, tô vendo isso no meu filho, tô vendo essas coisas aparecendo nas brincadeiras, aí essas coisas que vêm da escola, dessa rivalidade, então é ali que tem que entrar a conversa, né? Claro. Tem que falar sobre isso, sem ultrapassar essa... Uma vez eu tenho uma amiga minha, ela já foi embora, um pouco mais velha, ela ia ter um neto, né? E aí eu lembro que na época eu encomendei para as gurias um fogãozinho assim de madeira, uma mesa e tal. E aí uma outra amiga minha, que estava grávida de um menino, falou: eu também quero um fogão para ter pro meu filho, para, né, para brincar e tal. Uhum. E aí essa minha amiga mais velha, que é a avó, ela falou: nossa, tu tá com outro fogãozinho aqui e tal. E eu disse: sim, é para uma amiga minha, tá grávida. Dela: ai, que pena, eu vou ter um neto. Se fosse uma menina, ai, meu Deus, eu comprava um fogão também. Eu disse: olha só, esse fogão aqui não é para uma menina. É para um menino que vai nascer. Vai saber se ele não vai ser um chefe, né? Enfim. Cara, não, e esse menino, ele vai precisar cozinhar a comida dele, independente de ser chefe. É o que eu falo com meu filho. E assim, e o Ber também. Gente! Sim, ele tem ainda, né, um fogão, que ele também brinca lá naquele fogãozinho. Isso. Ele tem boneca, ele tem todas esses não existe brinquedo, não existe. Isso desde muito pequenininho. E ele realmente, espontaneamente, vai lá e brinca com aquela boneca, que é a filha dele, e é a minha neta, e a gente brinca. Uhum. Aí tem a comidinha que ele faz, ele leva pra mim a comidinha que ele faz no fogãozinho. Eu acho que isso aí é um ser humano, a gente tá criando, né, um ser humano para ser um sujeito com agência no mundo, né? Uhum. De saber fazer, saber cuidar, saber ter autonomia, né? Isso aí é o que a gente precisa. Da mesma forma, as meninas serem encorajadas a desbravar esse mundo, né? Que não é receptivo, né? As mulheres. Então, elas vão encontrar os desafios que a gente encontra. Então, da mesma forma, né? Eu não sei o que é mais desafiador, se é criar menino ou se é criar menina, né? Mas eu acho que os dois têm desafios, sim, né? A gente não pode negar, assim, né? Isso. E o Bernardo, ele já sai de largada com o privilégio de ser homem, né? Então tem que baixar a bolinha às vezes, assim, sabe? É isso. Eu assisti um vídeo, foi ontem à noite até, que tem uma influenciadora que traz, assim, quando você falou da brincadeira, né, que as brincadeiras dos meninos acabam sendo pobres, né, nessa subjetividade, né? E ela fala justamente sobre isso, assim, que às vezes os casais, quando se separam ou quando tem uma briga, por exemplo, o cara vai lá e pergunta pro amigo, né? E aí, se separou, né? Por que tu se separou? O cara não sabe dizer por que se separou. Porque primeiro ele não sabe falar dos sentimentos dele, né? Não compartilha também, são raros os que compartilham, né? Com os amigos. E aí tem essa história de que não sabe, né? Aí ela traz um recorte assim, a mulher, ela já falou para 5 amigas, né? Que tá pensando, e aí uma vai dizer, meu Deus, não se separa, daí a outra vai dizer, se separa mesmo, a outra vai ficar na dúvida, mas ali tu já pegou um repertório que vai fazer você olhar para a relação de um jeito, e aí tu vai ou bancar a tua decisão, né?
ou mudar a decisão e rever mesmo, né? E seguir no relacionamento. Então, essa questão da pobreza, não sei se é essa palavra, emocional. Sim, essa escassez dessa linguagem emocional, né? De dizer os nomes das coisas assim, o que eu tô sentindo é isso. Porque eu acho que quando a criança brinca ali, ela tá construindo essa linguagem, essas emoções, e faz aquele teatro de situações. Sim. Se isso não existe, a gente precisa estimular a existir, né? Para que ela também vá se preenchendo com isso. Eu acho que é nesse sentido da pobreza, né? Dessa escassez mesmo. Eu acho que é isso. Beleza, aí a gente entrou num outro ponto dos sentimentos, né? Que eles não sabem, às vezes, falar o que sentem ou denominar os sentimentos. E eu acredito que, às vezes, a gente também não saiba, né, Paula? Foi engraçado que eu levei para análise essa semana. Na semana anterior, a minha psicanalista... A nossa. A gente divide a psicanalista. Maravilhosa, muito, né? Ela finalizou a sessão anterior com uma pergunta assim dela. Então, na próxima sessão, você vai responder, né, essa pergunta. Por que você não se permite, né? Tipo, um viver bem, assim, né? Um estar bem. Tá sempre nessa punição, né? Se tá tudo bem, não tá legal, né? E não posso merecer isso e tal. Então, não, beleza, vou voltar com essa resposta. Cara, tarefa, né? Aí chegou quinta-feira, a análise, 10 minutos antes, assim, eu pensei, não processei a pergunta, não pensei na resposta. O que eu vou dizer para ela, né? Aí eu fui pro oráculo. Tem um oráculo dos sentimentos, né? E aí eu fiz essa pergunta. Eu disse, eu tenho análise, pensei em tudo isso. Tenho análise, tudo mais. Ela me fez uma pergunta e eu quero fazer essa pergunta, né? O que está acontecendo? Por que eu não me permito? E aí, a cartinha que eu tirei fala de tristeza. E eu levei isso daí para análise, né? A carta diz: será que o tempo para e tudo fica mais lento? Ou, na verdade, fica tudo mais difícil de acompanhar? São pensamentos pesados e doloridos que tiram o sono e a fome e fazem o olho transbordar. Uma nuvem pesada que não deixa a tempestade abrandar. Coração apertado e machucado. Parece que nunca vai curar, mas vai. Se você abrir seu coração, vem o sol brilhante e faz toda essa dor curar. Tristeza. E aí, nas nossas conversas de bastidores, né? Você... o que tu vai me perguntar? Eu disse, a gente vai falar de tristeza. Fácil. Suave. Mais tranquila, né? Mais tranquila. Mas a gente sente tristeza, né, Paola? E a gente sente tristeza e são raras as vezes que a gente assume que tá triste. Eu acho que a gente não tem, assim, a forma como a gente... tá falando de como a gente é socializado, né? Então, a gente vive hoje um contexto que parece que estar triste é um problema, né? A gente tem que estar feliz, assim, ou alegre, que seja, né? O oposto de felicidade. Talvez não seja felicidade, mas alegria, né? Então, a gente tem que estar sempre com essa energia lá pra cima, porque isso... Enfim, porque isso é o que se entende como, talvez... mais aceitável, né? Enfim, as pessoas... Acho que isso é uma questão interessante para pensar nessa forma como a gente vive hoje, né? E eu acho que a tristeza, no meu ponto de vista, assim, que eu tenho pensado sobre tristeza, é isso, assim, a tristeza, ela é um caminho muito importante pra gente se conectar com aquilo que dói. Por isso que a gente tem que estar sentir essa tristeza, ajuda a gente a se conectar com aquilo que dói,
Para aí sim a gente pensar nessa dor e entender como sair dessa situação, né? E aí eu acho que existem as pessoas vão encontrar diferentes caminhos para sair dessa dor, ou recuperar, né, uma vida não tão dolorida, né? Mas eu acho que a conexão com esse sentimento faz com que a gente possa entender o que está fazendo a gente, né, se sentir triste. Enfim, não é só energia positiva, pensamento positivo, vamos lá, seja você a sua melhor versão, que acho que tudo isso vai contaminando a gente de uma ideia de que a felicidade ela tem que estar presente o tempo inteiro na manifestação de uma vida alegre e tudo. E não é só isso, né? A gente tem esse outro afeto que eu acho que é pouco valorizado e a gente tem que dignificar, assim, né? E trazer dignidade nesse sentido, né? De reconhecer quem tem um caminho, né? Por ela que a gente pode entender o que está acontecendo ali. Eu vi uma vez não sei se era o Christian Dunker, um psicanalista, não sei se foi num podcast, eu acho que foi ele, que ele fala disso, assim, que a tristeza não necessariamente está associada à pessoa com depressão, né? A pessoa tá triste, ela vai ficar deprimida, ou se ela tá deprimida e tá um pouco triste, a gente tem que fazer ela ficar feliz, porque ela tem que, né, voltar. E, na verdade, o que vai fazer ela sair da depressão é ela se conectar com a tristeza, né? É isso, a tristeza ela é um antídoto da depressão. Eu fiquei assim, cara, que interessante isso, né? Porque aí ela vai entender o que tá levando ela para aquele processo, e aí, quem sabe, dali ela encontra uma forma de sair, né? E é isso, assim, eu acho que a gente tem esses afetos todos eles têm uma importância, né? E a tristeza tem a sua importância também. Eu acho que é isso. Não sei se faz sentido isso que eu falei, mas eu penso assim. Eu acredito que sim. Que a gente tem que se permitir se sentir triste. Posso também. Contar uma coisa que eu lembrei agora? Eu lembrei esses dias o Bernardo, meu filho, tava falando que, bem, recebi da escola que o Bernardo tava, né, enfim, tinha alguma questão ali, né, no recreio, que ele tava um pouco quietinho e tal. E ele disse isso, né, que ninguém brincava com ele, e eu fiquei preocupada, né, ué, tá acontecendo, né, já acendeu ali um red flag de bullying, alguma coisa assim, mas não era nada disso. E na verdade não era no recreio, eu entendi que era em um outro momento, que aquele momento quando eles chegam na escola, que nem todo mundo chegou ainda, os amigos, então ele fica, e o Berê é muito tímido, então ele fica sozinho assim, mas não porque ele não tá sendo convidado a brincar, mas porque ele prefere ficar ali. E ele me disse assim, mamãe, eu prefiro ficar ali porque eu gosto de observar. Eu gosto de olhar as pessoas e ver como que elas agem. Se elas brigam, se pedem desculpas. Se é isso, ele foi me relatando um monte de coisa. Eu fiquei assim, né? Meu Deus. Daí eu falei, tá, e daí o que tu faz com isso tudo, né? Tu fica observando. Eu observo pra ver quem pode ser meu amigo, quem não pode, quem eu não quero ser amigo. Deu, tá, e aí? Ele, e se vier muito alegre, também não quero. Eu achei aquilo tão bom. Eu falei, é isso aí. Porque às vezes vem muito alegre, assim, muito feliz pra cima de mim, muita afetação. Eu não tô afim. Que amor! Eu achei tão engraçado. Aí quando eu contei pra minha mãe, ela falou assim, meu Deus, será que ele... Não tem nada de problema nisso. Ele tá entendendo que ele tem uma dinâmica. Claro. Né? E respeitar isso. Respeitar isso. Isso não quer dizer nada de problema. Eu só achei muito legal. Muito bom. Bom, então a gente vai terminar esse programa com uma dose de alegria e uma dose de tristeza. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. A criança possui uma coisa que o adulto procura desesperadamente ao longo de toda a sua existência: um refúgio. São as paredes do útero com todos os nutrientes afluindo cotidianamente e que é preciso, às vezes, conseguir reconstruir em torno de si. Tenho a estranha impressão de que, quando fracassamos, o mundo procura nos levar de volta a esse lugar por meio de um golpe do destino. Alguma coisa exterior nos faz retornar à vida interior num confinamento a portas fechadas, a priori lúgubre, mas na realidade salvador.
4 paredes apertadas, uma porta pequena e contatos restritos. Vitor Hugo, na ilha, na paróquia diante do mar, compõe seus versos. Solestin, nos bosques de Vermont, se recupera da história russa. Trotsky, em suas prisões, escapa da morte e escreve. Lowry, em sua cabana, diante do mar, compila a agitação do mundo, no entanto, invisível dali onde ele se encontra. O que faço de diferente daquilo que eles realizaram na minha floresta, sob o vulcão, de volta da quase morte que me espreitou? O que faço se não ousar dar um passo para o lado para ver melhor, ver os sinais que pulsam em mim e que anunciam à época suas contradições, seu furor, sua tragédia e sua impossível reprodução? Vi o mundo demasiado alter do bicho, o mundo demasiado humano dos hospitais. Perdi meu lugar, procuro um entremeio, um lugar onde me reconstruir. Esse recolhimento deve ajudar a alma a se reerguer, porque será muito necessário construir essas pontes e portas entre os mundos, porque renunciar jamais fará parte do meu léxico interior. Escute as Feras, de Nastácia Martin.